Esse vídeo aqui trata do protocolo NFS, Network File System, que é um protocolo que possibilita o uso de sistemas de arquivos em rede. Então, um dos precursores aí de protocolos que fazem uso da rede como uma extensão do disco, do HD, do armazenamento. Então, um sumário aqui, o histórico desse protocolo, que é bem interessante. A origem dele é de uma empresa, a empresa Sun. Depois tem várias versões até ser padronizado. O propriamente protocolo, as suas funcionalidades, as implementações, as questões de segurança, exemplos de uso, as considerações finais e as referências. Então, como histórico aqui, rapidamente, o protocolo criado pela empresa Sun, em 1985. Atualmente a empresa Sun ela pertence à empresa Oracle. A versão 1, projetada originalmente para uso em clientes sem disco, então usar computadores que não tinham armazenamento local, isso devido a valores, né, questões de custo muito alto. Então se usava um armazenamento central. A versão 2, que já foi padronizada então na RFC 1094, de 89, não possui um desempenho bom, principalmente na operação de escrita, mas vamos tratar de 1989, os computadores também não tinham grande desempenho, né? A escrita só era efetivada quando no recebimento de um EC do servidor. Isso no modo síncrono. Então, temos um problema de quando colocamos um sistema de arquivos em rede das operações que o sistema de arquivo possui. Por exemplo, a escrita, cache e outros fatores. Então, isso aí torna essa questão do protocolo em rede de sistema de arquivos mais complexo. Bom, a versão 3, 1995, que ainda tem muito uso, então 1995, permitiu o uso de operações assíncronas, então melhorou muito o desempenho. Eu vou mostrar depois essa diferença, vocês vão ver que é uma diferença gritante aqui do modo síncrono, do modo assíncrono na escrita. A versão 4, que é de 2000, na RFC 3010, tem melhorias na segurança, então uso de ACLs, né, lista de controle de acesso, nomes de arquivos com Unicode, então possibilitando diversos outros idiomas, a não ser o inglês, né. Replicação e migração nativas, além da melhoria no desempenho em relação às versões anteriores. E a versão 4.1, que é de 2010, mais recente, possibilidade de operações em paralelo para o mesmo desempenho. Então, pensando aqui principalmente na questão dos data centers, dos storages de grande volume, coisas que não eram necessárias lá no ano de 89, por exemplo. Bom, o protocolo utiliza RPC, então são chamadas de procedimento remotas. É uma forma independente de comunicação, processo na rede. Porque imaginem, como o sistema operacional se comporta com o NFS? Ele manda escrever um arquivo, o sistema operacional não sabe se isso está local, se está num pendrive, se está num armazenamento remoto. Então, para o sistema operacional, isso fica algo transparente. Então, essa chamada de procedimento remoto tem essa função, tornar transparente as operações do sistema de arquivo. Então, o protocolo de transporte usando UDP e ou TCP, atualmente a versão 4.1 é somente com TCP. As versões anteriores usavam diversas portas UDP para comunicação. Na versão 4 se centralizou na porta 2049, TCP. Bom, exemplo de configuração para liberar acesso do protocolo em Firewall. Então são diversas portas a ser liberadas. Aqui como um exemplo, né, a porta 2049, tanto em TCP e UDP. A porta 111, que é para identificação dos serviços remotos. Permitir a porta especificada pelo mount de port, então eu tenho um processo de montagem remoto, aqui são portas que são aleatórias, são definidas pelo sistema operacional. Mesmo caso do StatD, do LockD, isso aqui é para fazer lock de arquivo, lock de pastas. Isso aqui para fazer a parte de estatísticas. Então, tudo isso aqui, na verdade, são complicadores para o Firewall. Então tem que se saber essas portas para poder fazer essas liberações. No caso do CentOS, essas portas aqui podem ser vistas dentro desse arquivo. etc sysconfig nfs. Geralmente são portas altas aqui. Bom, os objetivos. Independente de arquitetura e sistema operacional,
principalmente devido à diversidade de sistemas operacionais e arquiteturas dos anos 80. Então, se tinha diversas arquiteturas diferentes, formas de armazenamento diferentes. Então, o NFS tinha um papel de padronizar isso. Recuperação rápida de falhas. Então, o principal motivo para o uso do protocolo sem estado, então, stateless. Imagine, estou escrevendo um arquivo em rede. Deu pau no servidor remoto. O que acontece com o meu arquivo? Ele fica numa fila, ele escreve um pedaço que está corrompido, o servidor vai buscar depois o pedaço que está faltando. Tem que tratar essas coisas. Acesso transparente, então, nós vamos perceber aqui que a partir da montagem de uma pasta remota, ela se torna transparente as operações. Então, crio o arquivo, apago o arquivo, crio pasta, removo pasta, dou permissões, isso aí local. Então, essa semântica operacional, ela é a mesma. E um detalhezinho, né? O alto desempenho nunca foi um dos objetivos principais desse protocolo. Mas hoje ele se torna necessário, principalmente com virtualização de servidores, onde os discos dos servidores estão num storage centralizado e muitos usam NFS para isso. As plataformas que têm suporte ao NFS, basicamente é em cima de Unix, basicamente em cima de Linux, FreeBSD, variações de Unix. Mas também existem implementações para Windows. Algumas, como FreeNFS, outros são serviços da própria Microsoft, tem serviços pagos também, clientes também, mas é mais comum é em cima de Linux. A estrutura do protocolo, na verdade, a grande mágica é isso aqui. É colocar essa camada virtual aqui do sistema de arquivos. Então, esse cara aqui tem o papel de tornar transparente ou enganar as chamadas de sistema operacional. Tipo, escreve um arquivo. Busca faz uma chamada para o disco, busca um bloco, vê se o bloco está vazio, escreve. Essa parte toda de tradução é feita por essa camada aqui. Então, o kernel do sistema operacional tem papel fundamental na implementação do NFS. Bom, as funcionalidades então. O arquivo dos compartilhamentos normalmente fica aqui, em /etc exports. Tem esse formato aqui. Nesse exemplo, está se compartilhando aqui o /home para essa faixa de IPs aqui, com leitura escrita, de modo assíncrono e root squash. Ou seja, eu vou poder usar os arquivos como permissões de administrador, que não é nada bom. O home /ftp, por exemplo, no access, quer dizer, eu não quero compartilhar esse cara. O /dados eu estou liberando apenas para essa faixa aqui, somente leitura. Então tem vários parâmetros assim colocados aqui. Os comandos para atualizar os compartilhamentos é esse. Então, não preciso reiniciar o serviço para poder ativar esses compartilhamentos. Basta usar um comando chamado exportfs -a. Então, ele faz. Ou usar, aqui em vez de "-a", usar o /home ftp. O serviço, na verdade, ele tem vários serviços auxiliares, né? Além do NFS, mas normalmente esse script aqui de inicialização chama esses caras todos. Então tem RPC mount, cota e etc, né? A montagem dos compartilhamentos de forma manual. Eu vou usar o comando mount, o IP do servidor onde tem o serviço de NFS, o nome do diretório que está sendo exportado aqui e onde eu vou montar localmente. Então esse cara aqui é onde eu vou montar na minha máquina local esse diretório remoto. Aqui, outro exemplo, usando um outro diretório. Então não preciso ter home. Eu posso ter /dados, que é remoto, para arquivos remotos aqui. Nesse caso aqui, o primeiro, eu estaria sobrescrevendo, que não é bem isso, eu estou botando uma camada em cima do meu home local. Então se eu escrever nesse home agora, a partir dessa montagem, eu estou escrevendo na máquina remota, não mais localmente. No etc fstab, eu posso deixar ele montado automaticamente. Então, ao dar o boot no sistema operacional, ele já vai fazer essa montagem automática aqui, usando tipo NFS, o tipo de sistema de arquivos NFS. Para desmontar o compartilhamento,
mesma coisa. O mount barra home, então isso aqui fica transparente. Esse barra home pode estar remoto ou local. Para mostrar os compartilhamentos disponíveis em um servidor, pode-se usar o show mount, menos "e", o IP do servidor, e vai listar quais são os compartilhamentos. Um outro detalhe em relação ao protocolo, que ele é stateless. Então, cada chamada de procedimento feita pelo cliente contém toda a informação necessária para completar uma operação. O servidor não precisa manter informação sobre o lado cliente. E também não mantém registro das requisições passadas. Então, imagine, eu não crio uma sessão e fico pendurado lá. São feitas as operações de forma independente. Isso torna a recuperação de falhas bem mais simples. Essa que é a ideia de usar então esse protocolo de forma stateless, não manter estado. Então, por exemplo, se o servidor falhar, basta reiniciar o servidor, o cliente fica enviando requisições até que o servidor seja restabelecido. Então imagine, meu cliente está lá montando o barra home remoto, reiniciou o servidor remoto. O meu barra home fica num estado tipo suspenso. Quando o servidor volta remoto, ele remonta e segue usando. Se o cliente falhar, não é necessário nenhuma operação. Quando o cliente voltar, seguirá a execução normal das requisições da NFS. Não fica nada pendurado aí. Num sistema que mantém estado, então ambos cliente e servidor devem ter suporte para detectar a falha. Se um cliente falhar, o servidor descartará todas as mudanças feitas pelo cliente. Se o servidor falhar, o cliente deverá reconstruir o estado do servidor. Então, torna-se bem mais complexo. Algumas capturas do protocolo. Então, aqui tem um exemplo. Estou fazendo uma montagem. O servidor remoto tem esse IP 192.168.254.5.1 com esse compartilhamento aqui. E eu estou montando localmente num diretório chamado /pub2. Aqui são as trocas todas de pacotes feitas entre o cliente, quem está montando aqui, e o servidor. Então, que funções tem aqui? Funções relacionadas ao sistema de arquivo. Por exemplo, os atributos das pastas, tem, por exemplo, verificação de nomes dos arquivos, a montagem do root, ou seja, pegar a estrutura remota e montar local. Uma cópia de arquivo. Eu vou usar o mesmo CP. Esse pub2 agora, ele está apontando, na verdade, para esse pub2 nesse servidor aqui. Ó. Vou copiar um arquivo desse cara para um diretório local. Então, são feitas as trocas de mensagens de controle aqui. Veja que aparecem as chamadas open, read, estou lendo os arquivos, depois segmentos TCP trazendo os dados. Uma listagem de diretório remoto e uma desmontagem. Então, uma listagem de diretório, faz um ls aqui, ele faz um lookup. Então, o termo do NFS vai ser o lookup, então está fazendo uma leitura lá, está aparecendo uma barra lixo e outras coisas mais aqui, que são conteúdos dentro desse pub2. E o desmontar aqui, na verdade, é algo feito localmente, mandando comandos para o servidor, dizendo que não está usando mais esse serviço aí. Em relação à segurança, as configurações são feitas no /etc exports, então permitem filtrar os acessos pelo endereço IP. Problemas relacionados ao uso de NAT, eu não tenho como fazer apenas a minha limitação por IP, porque sendo atrás de NAT, aquele IP pode corresponder então a diversos outros que estão atrás. Podem ser exportados compartilhamentos como somente leitura, então eu posso usar o parâmetro RO, read only, e aí compartilhar somente com leitura. O mapeamento de usuários como root, então parâmetro no root squash, eu posso usar para não fazer isso, senão o padrão ele acaba fazendo. Bloqueio de serviço no Fire, então nunca deixar um serviço aberto na internet pública sem necessidade, isso aí é uma regra geral. E a possibilidade de uso de criptografia por meio de túnel com SSH ou com VPN, é possível também. Então, exemplos de uso. No servidor, muito bem, eu tenho uma pasta local chamada /dados. Eu quero liberar acesso a essa rede aqui, /24, leitura escrita, modo síncrono, no root squash. Então, esse diretório de dados aqui está local. Esse no root squash ele ignora qual usuário remoto. Basta ser um desejos liberados vai ter acesso como root. Então isso aqui é perigoso, certo? Muito bem.
O uso do parâmetro async aqui aumenta o desempenho das escritas, mas em caso de parar no servidor, né, de parar o servidor, aqui de queda no servidor, há risco de perda de dados. No, no servidor, tem outras formas também de usar. Por exemplo, esse caso aqui. Isso aqui tudo no exports, né? Para RTC exports. Pub, isso aqui é um diretório local. Qualquer um, o asterisco é qualquer IP, tem acesso somente de leitura. O insecure, ele libera portas maiores que 1024 como origem no cliente. Então o usuário remoto não precisa ser root para poder montar esse cara. All squash, todos os acessos devem ser mapeados para um usuário comum, normalmente nobody. Então esse cara aqui é o típico exemplo de uma liberação de uma pasta com arquivos públicos. Esse pub2 aqui é um pouquinho diferente. Ele dá liberação de escrita somente para esse IP. Faz mapeamento para o usuário anônimo, 99. Eu poderia botar para outro usuário qualquer. Então o que isso quer dizer? Quando eu escrever um arquivo dentro de pub2 remoto, ele vai usar essa identificação de usuário aqui como dono do arquivo. E esse cara aqui como dono do grupo. Caso eu não faça isso, ele vai usar ou nobody ou vai usar root. Os clientes para Windows aqui, como já tinha sido comentado, tem vários clientes, inclusive clientes comerciais, alguns gratuitos, não são muito bons. Os melhorzinhos aqui são da própria Microsoft. Então, Windows Service for Unix, tem para Windows 10 também, para Windows 2008, 2012. São serviços a serem acionados no Windows. No Linux são nativos, então o próprio Mount aqui já é um cliente da NFS, basta passar o parâmetro aqui de tipo de sistema de arquivo. Hospedeiros de máquinas virtuais possuem suporte ao NFS por padrão. Storages também. Soluções de storage por software, como FreeNAS, NAS for Free, OpenFiler. Todos esses caras aí possuem o suporte ao NFS. Bom, então antes da demonstração, as considerações finais, né, o protocolo NFS ainda é muito utilizado. Praticamente todos os sistemas operacionais e serviços de armazenamento possuem suporte. Deve-se tomar alguns cuidados nas configurações para compatibilidade entre as versões 3 e 4. Tem alguns detalhezinhos que têm que ser acertados, principalmente a questão do TCP e do DP. A configuração do serviço de NFS são simples, de fácil implementação. Então, muito mais simples que a configuração do serviço do protocolo iSCSI, fazendo essa comparação. A iSCSI é um outro protocolo para fazer compartilhamento de armazenamento, mas com um nível de complexidade bem maior. O desempenho do protocolo em comparação ao iSCSI é um pouco pior, mas não impede o uso em produção, com certeza não. As referências são basicamente RFCs. Aqui tem algumas estatísticas aqui de desempenho das versões NFS, legal de dar uma olhada. E esse paralelo NFS, que é a versão nova do NFS, na última RFC, a versão 4.1, que permite então paralelismo aí nos acessos. Agora vamos dar uma olhada em funcionamento.